Olá! Começando mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Vamos lá. O material que a gente tem na mesa hoje é bem específico. São anotações de um sermão do pastor Misael Batista do Nascimento, lá de fevereiro de 2026. Isso. Ele se debruça sobre um trecho do livro de Deuteronômio, capítulo 5. A nossa missão aqui é extrair a essência do que o sermão propõe sobre a natureza da Bíblia. Certo. A premissa dele é bem direta, sim. Nós temos de pensar corretamente sobre a palavra de Deus. Então vamos ver quais são os 3 grandes insights que ele tira desse texto antigo para responder a essa questão. E só para a gente entender o contexto da época, é um momento muito marcante. Moisés está fazendo o segundo grande discurso dele para uma geração completamente nova de israelitas. A geração que nasceu no deserto, né? Exatamente. A galera que saiu do Egito, a geração dos pais deles, morreu no deserto. Essa é a geração que está prestes a entrar na Terra Prometida. Uhum. Então, é um momento de reafirmação da aliança, dos 10 mandamentos. E o interessante é que o que Moisés fala sobre os 10 mandamentos aqui acaba servindo como um modelo para entender toda a Escritura. Faz sentido. E pensar que, nesse ponto, a Bíblia, como a gente conhece, estava só no comecinho. Foi um processo de uns 1.500 anos até ficar completo. Certo, então por onde o sermão começa a construir esse argumento de pensar corretamente? Aparentemente, o ponto de partida é o mais fundamental de todos, a confiança. Sim. O primeiro insight é que a palavra de Deus é fiel. A base para isso está lá no versículo 22, que diz: "Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem, da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou." Exato, e 2 coisas aí são cruciais. Primeiro, a origem. Falou o Senhor. Não é uma ideia de Moisés, não é um comitê que decidiu. A fonte é divina. É direto da fonte. Direto da fonte. Segundo, a suficiência. E nada acrescentou. A mensagem está completa. Não tem parte 2, não precisa de um anexo, de um DLC, sabe? Entendi. O conceito de fiel aqui significa que, por vir de Deus e ser completa, ela é digna de total confiança. Você pode, apostar tudo nela. E as anotações do sermão usam essa ideia de fidelidade para criar um contraste com uma linha de pensamento que ele chama de liberalismo teológico. Uhum. Esse é um termo que pode soar meio acadêmico. O que significa isso na prática, segundo o material? Na essência, o sermão descreve essa corrente como uma tentativa de encaixar a fé numa caixa mais moderna, mais aceitável para uma mentalidade científica, e para isso acaba tirando o sobrenatural da equação. Ah, tá. Então, o raciocínio é mais ou menos assim. O liberalismo teológico olharia para a Bíblia e diria: bom, isso aqui não é uma palavra divina infalível, é um registro humano com seus erros e acertos sobre a experiência de um povo com Deus. Então, o milagre vira uma metáfora. Exato. O mar se abrindo vira uma maré baixa que aconteceu na hora certa. Jesus deixa de ser um salvador divino e se torna um grande mestre de moral, um exemplo a ser seguido. Entendi. É uma abordagem que basicamente remove o elemento misterioso, o divino, para tornar tudo mais palatável. Mas isso me levanta uma questão. Manda. Se a palavra é apresentada no sermão como completa e fechada, nada acrescentou, como isso conversa com o fato que você mesmo mencionou de que a Bíblia foi escrita ao longo de 1.500 anos? Parece um paradoxo. Ótima pergunta. Como algo pode ser completo se ainda estava sendo revelado aos poucos? Ótima pergunta porque toca num ponto central. A ideia de suficiência aqui não é que Deus disse tudo o que tinha para dizer naquele momento e ficou em silêncio por 1,5 milênio. Não é isso. Não. É sobre a qualidade da revelação. Cada porção que era revelada era, em si, completa e verdadeira para aquele momento e para o propósito que tinha. Ah, O que foi dito no Monte Sinai era suficiente para a aliança que estava sendo selada ali. O que os profetas disseram depois era suficiente para o tempo deles. A visão é progressiva. é como construir uma casa, talvez. Exatamente como construir uma casa. O alicerce é completo como alicerce. As paredes são completas como paredes. E no fim você tem a casa completa. Certo. A suficiência, nesse contexto de Deuteronômio, é sobre a autoridade e a finalidade daquela palavra específica, os 10 mandamentos, como base para tudo o que viria depois. Nada precisava ser adicionado àquele fundamento. Faz sentido?
É uma suficiência de autoridade, não necessariamente de volume. Ok, então temos o primeiro pilar. A palavra é digna de confiança. E como ela chega até as pessoas? Isso. Isso nos leva ao segundo ponto do sermão. A palavra de Deus é proposicional. O final do versículo 22 é a chave. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Deus não só falou, ele fez questão de escrever. Exato. E a palavra proposicional soa complicada, mas a ideia é simples. Sim, Significa que a revelação de Deus vem em forma de proposições. Frases, sentenças com sujeito, verbo e predicado. Coisas que podem ser lidas, estudadas, traduzidas, debatidas. certo. Não é uma energia cósmica, um sentimento vago ou uma experiência mística que cada um interpreta como quer. É um texto. É algo concreto, objetivo. É por isso que falam em religiões do livro, né? Exatamente. Por isso, o judaísmo e o cristianismo são chamados de religiões do livro. A fé está ancorada em um documento. É uma diferença brutal, né? Não é uma mensagem etérea que fica flutuando no ar, mas algo tangível. É como ter a ata de uma reunião em vez de só a lembrança de quem estava lá. Perfeito. A analogia é essa. E o sermão conecta isso com a ideia da clareza da escritura. Ele argumenta que mesmo com partes super difíceis, o essencial para a fé, para a vida prática, para encontrar consolo, tudo isso pode ser entendido por uma pessoa comum. Isso. A pessoa precisa do que o sermão chama de meios ordinários. Saber ler, ter acesso ao texto, talvez um dicionário por uma palavra ou outra. E aí ele adiciona um elemento teológico, a iluminação do Espírito Santo. Opa, vamos desembrulhar isso aí. O que exatamente significa essa iluminação do Espírito Santo na prática? Para alguém sentado no sofá de casa lendo o texto, é uma voz na cabeça, uma sensação de arrepio? Não, não é nada disso. A ideia, segundo essa linha teológica, é mais sutil. Não é receber uma informação nova que não está no texto. Ah, tá. É a ajuda divina para que a pessoa consiga entender o significado e a importância do que já está escrito. Sabe quando você lê algo uma vez e não entende? Aí lê de novo e de repente a ficha cai? Claro. A iluminação seria a ação de Deus nesse processo, abrindo a mente e o coração da pessoa não só para o conteúdo intelectual, mas para a aplicação pessoal daquilo. Entendi. É a diferença entre ler um fato histórico e entender aquilo como uma verdade que muda a sua vida. Perfeito, é isso. É como um guia que não te dá as respostas, mas te ajuda a enxergar o caminho que já está no mapa. Entendi. E se a mensagem central é assim, compreensível, isso joga uma responsabilidade enorme no colo do indivíduo, não? Totalmente. O sermão parece dizer: aqui está, é claro o suficiente. Agora a bola está com você. Isso meio que desafia a ideia de depender 100% de um líder religioso para te dizer o que o texto significa. Totalmente. A acessibilidade da palavra implica uma responsabilidade direta. Se você pode ler e entender o essencial por si mesmo, a desculpa de ninguém me explicou perde força. Claro. Claro, professores e pastores são importantes para aprofundar, para explicar as partes difíceis. Mas a compreensão do evangelho, do caminho da salvação, segundo essa visão, está ao alcance de quem busca sinceramente no texto. Ok, então vamos recapitular. A palavra é fiel, ou seja, confiável, e é proposicional, ou seja, clara e compreensível. Isso. Se a gente parasse por aqui, a conclusão lógica seria: que ótimo! Temos um manual de instruções confiável e fácil de entender da parte de Deus. Isso deve trazer um alívio, um conforto imenso. Parece lógico, né? Só que a reação do povo no texto é o exato oposto. E é aqui que a análise do sermão dá uma virada de 180 graus que eu não esperava. O terceiro ponto é: a palavra de Deus é temível. É o grande plot twist da história. A cena que os versículos seguintes descrevem é aterrorizante. O povo ouve a voz de Deus saindo do meio da escuridão, a montanha está pegando fogo. É de pavor absoluto. Eles chegam a dizer: hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Eles estão em choque por terem sobrevivido, eles não achavam que iam sobreviver.
Exato. E o medo é explícito. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Eles estão basicamente dizendo: chega, não aguentamos mais. Isso vai nos matar. E o sermão faz um contraponto muito forte disso com o que descreve como uma visão moderna de Deus, que ele chama de Papai Noel de shopping. É uma imagem forte. Aquela figura boazinha que só dá presente, nunca julga, nunca confronta. Critica um sentimentalismo que ignora a santidade, a soberania, a dimensão avassaladora de Deus, que foi o que os israelitas experimentaram na pele. Exatamente. Os líderes de Israel ali tiveram um insight profundo. Eles perceberam a incompatibilidade fundamental entre a santidade absoluta de Deus e a condição humana deles. Certo. A glória de Deus, sem filtro, é esmagadora. É que nem tentar olhar diretamente para o sol. Você não consegue, a intensidade te destrói. É uma boa analogia. Eles entenderam que precisavam de um intermediário, um mediador. E é aí que vem o pedido deles para Moisés, no versículo 27. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás, e o ouviremos e o cumpriremos. É um reconhecimento de incapacidade, né? Total. É um reconhecimento humilde. Moisés, vai você na frente porque a gente não aguenta o tranco. Ouve lá e depois você traduz para a gente numa voltagem que a gente consiga suportar. Essa necessidade de um tradutor de voltagem é uma imagem muito forte. O sermão, claro, conecta essa necessidade de mediação no Antigo Testamento com a figura de Jesus no Novo Testamento. Sim, esse é o pulo do gato. A ideia é que sem um mediador, a palavra de Deus soa terrível, porque a primeira coisa que ela faz é jogar uma luz tão forte na nossa vida que só as falhas, as imperfeições aparecem. Isso, sem a mediação, a palavra santa para o homem pecador é lei, é acusação, é a revelação de uma dívida impagável. É por isso que ela é temível. Não por ser má, mas por ser boa demais. Exatamente. Não porque Deus seja mau, mas porque Ele é perfeitamente bom. E a comparação é insuportável. O mediador é quem paga essa dívida e transforma a palavra de condenação em uma palavra de graça. Isso nos leva a uma questão prática fundamental. Como a gente equilibra hoje essa ideia de uma presença divina que é temível, solene, com a mensagem de um Deus que é acessível, amoroso, o Pai Nosso? Essa é a grande tensão. Porque parece que a cultura pulou para o outro extremo do Deus gente boa e perdeu completamente essa dimensão de reverência. Como esse temor poderia mudar a abordagem de alguém que abre a Bíblia para ler? Acho que mudaria tudo. Se você se aproxima do texto com essa consciência de que está lidando com algo santo e poderoso, a sua postura muda. Você não lê como quem lê um portal de notícias ou um livro de autoajuda. Você lê com humildade, com atenção, com a consciência de que aquele texto pode te transformar, te confrontar, te quebrar e te reconstruir. É outra atitude. Com certeza. O temor, nesse sentido, não é o medo de quem foge, mas o respeito profundo de quem sabe que está em um lugar sagrado. É o tipo de silêncio que se faz diante de uma obra de arte magnífica ou de uma paisagem natural avassaladora. É um espanto reverente. Um espanto reverente, gostei disso. Então, para amarrar tudo, a análise do sermão constrói uma imagem bem complexa, não? Sim, e os 3 pontos se conectam perfeitamente. A palavra de Deus é apresentada como fiel. Você pode confiar nela de olhos fechados. Certo. Ela é proposicional. Ela é clara e acessível. Você pode entendê-la. Mas, e esse é o mas que muda tudo, ela também é temível. Seu poder e sua santidade são tão imensos que uma aproximação direta é esmagadora. E é isso que cria a necessidade do mediador. Exatamente. O mediador é a peça que faz o sistema funcionar. Sem ele, a palavra fiel e clara só serviria para nos condenar com perfeição. Com o mediador, que o sermão identifica como Cristo, essa mesma palavra se torna a maior fonte de esperança e amor. Interessante. O sermão termina com uma citação de Isaías que resume a atitude correta. Deus diz que olha com favor para o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Essa postura de humildade e reverência que ele procura. Nossa conversa se concentrou em entender a natureza da palavra de Deus, segundo essa análise. Como pensar sobre ela?
Mas o trecho de Deuteronômio termina com uma promessa do povo que é quase um desafio. Sim, é verdade. Depois de todo o pavor, eles dizem a Moisés: "E o ouviremos e o cumpriremos." Eles se comprometem não só a ouvir, mas a agir. É um compromisso forte. Se a compreensão intelectual da palavra termina aqui, com esses 3 discernimentos, a pergunta que fica martelando na minha cabeça é: onde exatamente começa a jornada de cumprir o que foi ouvido? O que existe nesse abismo gigantesco que separa o ato de entender do ato de viver essa palavra?